A frase "liberdade de expressão não é liberdade de agressão" soa extremamente arrogante, pois afronta diretamente o artigo 5º da Constituição de 88, que determina: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Essa retórica parece vir de quem repudia o princípio fundamental do artigo 1º: todo o poder emana do povo. Esse princípio foi consagrado pela Assembleia Constituinte justamente para nos proteger dos poderosos, que se sentem agredidos por nossas denúncias e pelo nosso grito de revolta contra os abusos aos quais temos sido submetidos. A lógica é simples. Se a liberdade não servisse para dizer o que ofende os poderosos, a proteção constitucional seria inútil. Afinal, elogios e palavras positivas não provocam tentativas de silenciamento. Ninguém quer calar quem aplaude. A decisão de garantir a manifestação do pensamento como cláusula pétrea, ou seja, uma norma que jamais pode ser excluída da Constituição, não foi um acaso. Ela é fruto do conhecimento histórico sobre o desenvolvimento das civilizações, que prova uma verdade amarga: os poderosos sempre tentarão calar o povo que o sustenta. Imaginem viver num mundo onde você pode ser processado não pelo que fez de fato, mas pelo que passou pela sua cabeça e escapou pela boca num momento de emoção. Parece roteiro de Black Mirror ou daquelas distopias, onde um ditador governa sem votos, controlando tudo com uma mão de ferro. O Brasil de 1988 tentou impedir exatamente isso. Nossos constituintes não precisavam ser doutores em psicanálise para entender o óbvio. Eles tinham a sabedoria popular e o senso de realidade vivida pelo povo brasileiro durante o regime militar no Brasil. Todo mundo sabe, e Freud apenas confirmou cientificamente, que ninguém controla plenamente os próprios pensamentos que temos o direito de manifestar, especialmente quando somos oprimidos e explorados pelas autoridades do regime que não respeitam as normas legais constituídas e promulgadas por representantes do povo eleitos. O pensamento brota, surge, invade e se manifesta como um imenso grito de revolta, indignação e desespero, restando apenas a ofensa para reivindicarmos a democracia que foi extinta pelo ditador que usurpa o poder e cala o cidadão que perde sua cidadania. Cientes dessa natureza incontrolável do ser humano e do perigo do poder absoluto, os constituintes incluíram na Constituição uma norma como um escudo. Eles previram que no futuro alguém poderia tentar usurpar o poder para legislar, julgar e punir a subjetividade alheia. Para nos proteger desse abuso, cravaram no artigo 5º a liberdade da manifestação do pensamento. Contudo, o judiciário atual parece ignorar essa proteção básica na tentativa de controlar o caos que habita a mente de cada um de nós. Precisamos dar atenção a um fato técnico essencial. A Constituição não usa palavras à toa. Ela diferencia claramente os termos pensamento, opinião e expressão, que costumamos usar corriqueiramente como termos com o exato mesmo significado, mas são sinônimos. Entretanto, sinônimos são palavras que compartilham um sentido semelhante, mas não idêntico, pois cada uma preserva nuances próprias de contexto e intensidade. Aqui reside o ponto crucial que o sistema finge não ver. Opinião e expressão exigem organização, lógica e estratégia. Já o pensamento é diferente. Ele é interno, subjetivo e espontâneo. O constituinte sabia que o pensamento é uma bagunça subjetiva, tanto que teve o cuidado de usar termos distintos em artigos diferentes. Se a lei usa palavras diferentes, é porque juridicamente não são a mesma coisa. Ao escolher proteger o pensamento, garantiu-se a liberdade para falar, dizer e se indignar com palavras vale para qualquer cidadão, inclusive para aquele sem formação acadêmica, que fala no calor do momento. A liberdade não é privilégio de quem tem doutorado, é direito e dever de todos, pois as manifestações públicas de revolta também são um instrumento de controle e fiscalização do povo em relação aos atos dos políticos e da administração pública. A regra do jogo é clara e única. É vedado, é proibido apenas o anonimato para quem decide manifestar seus pensamentos. Se você mostra o rosto e assume a autoria, você tem o direito de falar. O erro do judiciário hoje é tratar o pensamento puro, aquele que sai sem filtro, com o rigor exigido de uma tese acadêmica ou de um crime premeditado. Ao garantir a liberdade do pensamento, a Constituição proibiu o Estado de punir a subjetividade. Ela protege o direito de sermos humanos e exercer nosso direito de detentor do poder que o governo exerce para administrar o país em nosso nome. Esse erro punitivo ignora a própria biologia. Nossa mente não é um documento de texto onde revisamos, editamos e passamos o corretor ortográfico
lógico antes de sentir. A Constituição brasileira nos garantiu a livre manifestação do pensamento, não a livre manifestação da erudição, mas sim, repito, a livre manifestação do pensamento. O pensamento é caótico, é aquilo que Freud chamava de id, a parte impulsiva, e que a sabedoria popular chama de cabeça quente. O Estado, ao punir uma manifestação que saiu torta ou fora do padrão, exige um autocontrole que a natureza não nos deu. É como se o juiz quisesse multar o seu inconsciente por ele não ser politicamente correto. Estamos vivendo uma inversão perigosa. O Estado existe para impedir crimes materiais, evitar que pessoas roubem ou matem, não para nos privar de exercer nossa cidadania. Porém, o judiciário atual vestiu a capa de um superego opressor para nos jogar na escuridão, nos tornando alienados, pois alguns magistrados têm agido como um fiscal moral que quer ditar os costumes dentro da nossa cabeça, nos proibindo de manifestar nossos pensamentos, pois nossos pensamentos não são civilizados. Mas eu pergunto, qual pensamento genuíno se comporta como um nobre príncipe de desenho da Disney? Ao tentar policiar o pensamento, cumprem o pesadelo que a Constituição tentou evitar, a concentração de poder. Se a lei maior autorizou o povo a falar, desde que nos identifiquemos, pois não podemos esconder quem somos quando denunciamos práticas que reprovamos no governo, qualquer juiz que crie regras extras sobre como devemos manifestar o que pensamos está usurpando o poder do povo, reprimindo nosso dever e direito de apontar o rumo de para onde devemos seguir ao criar o crime de opinião, disfarçado de justiça, apesar de magistrados, seja juiz, desembargador ou ministro, não terem recebido nenhum voto para nos representar e, portanto, não têm nenhuma legitimidade para criar leis. A liberdade de manifestação do pensamento não existe para proteger discursos bonitos e coerentes. Ela existe fundamentalmente para proteger nosso lado imperfeito ao reagirmos quando não restam falas polidas, porque versos bonitos não podem explicar o mal que o usurpador totalitário faz contra o povo quando toma ilegitimamente o posto de governante supremo, que julga, legisla, condena e sentencia com base em leis que eles mesmos criam para que se encaixem na decisão judicial que é contrária à lei promulgada democraticamente pelo poder legislativo que representa a vontade do povo, que é de onde emana o poder, conforme o Constituinte grafou na Constituição de 88. Se tivermos que pensar 10 vezes e consultar um advogado antes de expressar o que sentimos, isso não é liberdade, é censura prévia pelo medo. Defender a Constituição hoje é defender o direito do pensamento ser livre, desorganizado e humano, longe do martelo de um juiz que tenta esmagar nossa subjetividade quando denunciamos as violações de nossas leis e Constituição conquistada pelo povo brasileiro.